Irmãos, está tudo preparado para o Natal já? Já está começando a planejar? Alguns gostam tanto dessa data, né? Outros nem tanto, porque é uma data para a gente reunir as famílias, e eu costumo de dar presentes. Dizem que essa cultura de dar presentes vem justamente por causa desse texto, em países cristãos, né, como católicos, protestantes, porque esses homens presentearam o menino Jesus. Mas o Natal ele pode ser uma das datas mais incoerentes possíveis, porque seria como você fazer uma festa de aniversário para alguém e você nem sequer mencionar o aniversariante, não é verdade? O Natal em muitas famílias, o Natal para muita gente é uma festa incoerente, é uma mentira, porque festeja-se a comida, a bebida, mas nem sequer menciona o aniversariante. Porque aniversário é um tempo de louvar aquela pessoa, elogiar ela, presenteá-la. A Bíblia não fala que Jesus nasceu nessa época. E o Natal, há até algumas pessoas que acham que é errado comemorar o Natal, porque como não fala que Jesus nasceu nessa data, também o Natal ele tem uma conotação um pouco pagã, porque essa data era um dia de adoração a um Deus Sol. Então o cristianismo, lá pelo século III mais ou menos, tirou essa data do paganismo e trouxe para o cristianismo. Eu não acho que é errado comemorar o Natal, mesmo com esse histórico pagão da festa natalina, desde que você adore, desde que você presenteie o aniversariante. Se o seu Natal é regado a bebida, se o seu Natal é regado a um monte de coisa e não menciona o Senhor Jesus, você está cultuando uma festa pagã. Mas se o Natal é entre famílias, se o Natal é mencionado o Senhor, você está celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Há um mito que são 3 magos, na verdade. Eles não até cultuam a eles, talvez no catolicismo romano, mas aqui não falam quantos. Falam que eram homens que presentearam Jesus. Talvez eles pensam que são 3 porque foram 3 presentes, mas não fala quantos eram, mas diz que são homens que foram adorar o menino Jesus. Jesus não estava mais na manjedoura, agora diz que ele estava dentro de casa, e diz que esses homens caminharam longa trajetória para chegar até Jesus. Esse texto nos mostra então, meus irmãos, que um dia nasceu o rei. Um dia Deus se encarnou, o Rei dos Reis nasceu mesmo, e Ele é digno de receber presentes. Esse texto nos mostra isso, e esse texto nos mostra que nem todo mundo gosta do nascimento desse rei. A Bíblia diz que esses homens seguiram uma estrela. Veja que interessante que Deus sempre usa alguma coisa para nos guiar até Jesus. Você lembra como você foi guiado até Jesus? Talvez uma pessoa, talvez uma circunstância na sua vida, talvez um acidente, talvez uma doença, talvez um momento de alegria, talvez uma estrela, talvez um sonho. Sempre Deus usa alguma forma de levar o seu povo até os pés do rei. E esses homens foram uma estrela. E essa palavra magos, ela significa, o mais correto seria sábios. E eles foram guiados até que eles chegam, e eles se deparam e perguntam no versículo 2, veja comigo. Eles perguntam sobre o rei dos judeus. Ou seja, eles conheciam a Bíblia no Velho Testamento. Eles sabiam, de alguma maneira, que um dia o rei nasceria. Então eles perguntam e dizem qual o propósito que eles foram para lá. Eles foram para adorar Jesus. Eles foram para adorar Jesus mesmo sendo um menino, ainda nos braços da sua mãe, mostrando que Jesus é Deus encarnado, que só Deus pode ser adorado. Mas daí Herodes, que era o rei daquela época, que era o governador daquela vizinhança, a Bíblia diz que ele mente que queria também adorar Jesus. Ele fala, vai até ele e depois vocês me falam onde ele está, que eu quero também ir adorá-lo. Mas depois, no decorrer do relato bíblico, do versículo 16 em diante, nós vemos que na verdade Herodes queria matar Jesus. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mais ou menos o que eles querem fazer hoje.
matar as crianças para não atrapalhar a sua vida no ventre. Porque Herodes era o rei, mas agora nasce um rei acima dele. Então a Bíblia fala que ele ficou enfurecido, porque alguém acima dele veio para a terra. O próprio Deus encarnado veio. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque talvez pode ter um Herodes dentro do nosso coração. A gente até fala que quer adorar, a gente até gosta da Bíblia, a gente até talvez vai à igreja, a gente até posta no Facebook talvez versículos, frases, músicas de louvor, mas talvez o nosso Herodes, se pudesse, mataria Jesus. Por quê? Porque para que Jesus reine, eu preciso tirar o meu eu do primeiro lugar. Para que Jesus reine, Herodes precisa se submeter a Jesus. Por isso ele fica enfurecido, a Bíblia diz. Ele estava mentindo, ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Esse é o perigo, irmãos, de a gente até gostar de Jesus, da gente até falar: me mostra onde quer ir adorado, que eu quero ir lá também. Qual igreja que você vai? Eu quero ir lá também. Mas se nós não destronarmos o nosso eu, para que Jesus reine, nós somos um pequeno Herodes. Porque Jesus, ele não é apenas o salvador do povo de Deus, ele é o rei. E o rei, ele manda. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 25 o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Para que Jesus reine, eu preciso negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Para que você seja um servo de Jesus, você precisa matar o Herodes que está no seu coração. Porque o nosso eu, nós não queremos que Jesus mande na nossa vida. E Jesus, ele não é apenas o Salvador, ele é o Rei do povo de Deus, como eu falei. E ele governa o seu povo pela sua palavra. Então nós devemos destronar o nosso eu, para que Jesus reine na nossa vida. E como eu falei, é justamente isso que eles querem fazer hoje com as crianças no aborto. O aborto é: eu preciso matar essa criança, senão ela vai atrapalhar a minha vida. Herodes era a mesma coisa: eu preciso matar esse menino, porque senão ele vai reinar acima de mim, porque ele é mais importante do que eu. Um crente, então, ele tira a sua importância do primeiro lugar e coloca Jesus como rei. Um crente, ele tira o seu eu do trono para que Jesus reine. Um crente não é só aquele que fala: eu quero ir adorá-lo. Não, eu quero me submeter a ele, porque ele é rei. Então nós vemos que Herodes, irmãos, estava mentindo, mas no versículo 4 mostra que os escribas e sacerdotes responderam para eles aonde que Jesus deveria nascer, porque eles estavam procurando Jesus para adorá-lo. E o versículo 5 diz que o profeta tinha profetizado, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, muitos anos antes, que Jesus nasceria em Belém, e que Jesus nasceria e seria o guia que apacentaria o povo dele. Veja, irmãos, que interessante as Escrituras, como a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Séculos antes, um profeta disse aonde Jesus nasceria. Então eles perguntam para aonde ele nasceria, e eles falam: em Belém. E eles vão até Jesus. Isso nos mostra, irmãos, como eles liam a Bíblia, por isso criam que Jesus nasceria. A importância para nós hoje, se queremos saber da palavra de Deus, se queremos saber o que vai acontecer com o mundo, nós devemos ler a Bíblia e crer nela. Porque a Bíblia pelos profetas falava que Jesus viria. Hoje a Bíblia pelos apóstolos fala que Jesus virá novamente. Será que nós cremos como esses magos? Que eles consultam os sacerdotes, consultam quem conhecia a Bíblia e vão aonde eles disseram. Então os magos creram, mas veja que essa fé deles, irmãos, tinha obras. Eles criam na Bíblia e eles caminharam, eles foram até lá.
mostrando para nós também que a fé verdadeira é ouvir a palavra de Deus e caminhar de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Eles foram, e esse versículo 6, ele nos fala algo maravilhoso que nós já estudamos aqui. Fala que esse que nasceu, ele é o nosso guia, que apacenta as nossas vidas. Esse que nasceu, ele é o pastor do seu rebanho. É o Senhor Jesus, o Salmo 23, o nosso pastor. O nosso pastor nasceu. O nosso pastor, diferentemente de nós sabemos que ele viveu sem pecado. O nosso pastor foi adorado desde menino. O nosso pastor ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e todos os principados e potestades. O nosso pastor ascendeu aos céus. E hoje, ele ainda é o nosso guia. Ele ainda apacenta a sua igreja pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Ele é o guia do povo de Deus. Meus irmãos, então, o que nós temos que fazer hoje é: vá até o seu pastor, obedeça aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que ele nasceria em Belém, ele nasceria em Belém. Se a Bíblia diz, como séculos antes, que ele nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Se a Bíblia diz, como nós lemos no começo do culto, Salmo 72, versículo 10, lembram? Que ele receberia presente dos reis. Ele recebeu presente dos reis. Por isso, irmãos, quer saber a vontade de Deus? Você crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, leia e obedeça essa palavra, porque ela não falha. O pastor hoje pastoreia as suas ovelhas por essa palavra. Ele é o guia do povo de Deus. Nós não estamos sem direção nessa terra, porque o guia do povo de Deus já nasceu. O guia, ele nos orienta. Nós não estamos sem rumo nessa vida. Meus irmãos, caminhando então, essa estrela, como eu falei, guiou eles. Mas agora a Bíblia fala que eles chegam até o rei. Veja o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, grande e intenso júbilo. Versículo 11 diz que eles entraram na casa. Veja que a expectativa deles foi suprida. Eles conseguiram chegar até onde o menino estava. E o versículo 10 nos mostra que eles se alegraram, eles tiveram um grande júbilo, mostrando para nós como é para nós aqui esperamos encontrar com Jesus. Quando nós encontramos com Ele, há um júbilo no nosso coração, há uma alegria no nosso coração. Eu lembro quando eu caminhava perdido na vida, sem direção, sem guia, sem pastor, desorientado. Eu lembro quando Deus levantou uma estrela para me guiar até o Senhor, chamada Bruno Hellinger. Ele foi a estrela que Deus usou para me levar até o Senhor. E eu lembro que cheguei perante Jesus, ao ouvir a palavra, meu coração encheu de alegria, porque assim é com a nossa vida. Quando nós chegamos como esses homens perante Jesus, daí diz o versículo 11 que eles entraram na casa, e quando eles viram o menino com a sua mãe Maria, automaticamente eles fizeram o que no versículo 11? Eles se prostraram e eles adoraram o Senhor Jesus. Mostrando para nós, irmãos, não tem como chegar perante o Senhor sem se prostrar. Por isso eu já falei aqui algumas vezes, a melhor maneira de estarmos perante o Senhor é de joelhos. É adorar o Senhor. Veja que eles não adoram Maria. Veja que eles não se prostram à mãe. Eles se prostram perante o menino, porque aquele menino era o Deus encarnado. Mas aqui nós vemos também, irmãos, que a Bíblia nos fala como nós devemos chegar até Jesus. Nós vemos que este Natal, então, ele, como eu falei no início, ele pode ser pagão, se ele for um Natal para você. Se for para você se divertir, apenas para você suprir a sua alegria. Mas esse Natal, como todo Natal, deve ser para nos lembrar que o nosso guia nasceu, que o nosso Salvador um dia nasceu,
e que esses homens nos mostram como devemos nos achegar perante Jesus, prostrados, adorando Jesus e com presentes. Mas o que nós vamos oferecer para Jesus nesse Natal, irmãos? Deus precisa de alguma coisa? Aniversário é bom, né? Receber presente, nós sempre estamos precisando de alguma coisa. O que oferecer para Jesus? Como presenteá-lo? Por que ele recebeu ouro, incenso e mirra? Lembra de Salmo 72, versículo 10? Que ele receberia ouro, porque ouro era presente para os reis. Incenso, mostrando Jesus como o nosso sumo sacerdote, que eu li em Hebreus 9 hoje. Incenso é aquilo que eles colocavam nos sacrifícios para que aquele cheiro subisse e o sacrifício fosse agradável a Deus. Mirra era aquilo que era oferecido porque Jesus é um profeta. A mirra geralmente era um perfume usado para embalsamar o corpo ou para curar a pele. Então ali eles presentiam o Rei Jesus, ali eles presentiam o nosso sumo sacerdote, e ali eles presentiam o grande profeta que viria. Jesus, para o povo de Deus, ele é o Rei, ele é o grande profeta e ele é o sumo sacerdote. E esses presentes eram caros, muito caros. Mas hoje, irmãos, o que ofereceríamos para Jesus nesse Natal? O que você poderia dar para Jesus que fosse relevante para ele? Pensa aí. Recapitulando o que nós falamos até agora, o melhor presente que você poderia dar para Jesus será o melhor presente para você mesmo, que é matar o Herodes, negar a si mesmo, destronar o seu eu e colocar, reconhecer e submeter a Jesus como o rei do povo dele, como o rei da sua vida, como o Senhor da sua vida. Não adianta adorar Jesus, não adianta cantar para Jesus, se ele não é o rei da sua vida, se o seu coração não está rendido a ele. O que poderíamos dar para Jesus como nosso sumo sacerdote? Talvez a sua vida para servi-lo. O que poderíamos dar para Jesus como grande profeta? Talvez você pregar a palavra para alguém. Porque nós vemos aqui, irmãos, que se Jesus recebe tudo isso, mesmo sendo um simples menino, é porque ele é digno de tudo isso. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser presenteado com aquilo que nós temos de melhor. O que poderíamos oferecer para Jesus, irmãos? O que nós temos de melhor? Será os meus filhos? Se Jesus pedisse eles para ser um missionário num local bem difícil. A sua vida, você tem presenteado Jesus com a sua vida? Você tem adorado Jesus, se prostrado perante Ele? Porque eu tenho certeza que todos que estão aqui estão sendo guiados por alguma estrela. Você tem chegado até Jesus, você tem ouvido a voz dele. Mas talvez, irmãos, nós ainda não temos oferecido a nossa vida como esses homens que vieram lá da Arábia, longe, até Jerusalém. Como vai ser o seu Natal? Está começando os preparativos. Você já sente guiado, você já sente apacentado pelo guia, pelo pastor do rebanho? Eu quero então fazer esse desafio hoje para vocês e para mim mesmo. Se eu já reconheci Jesus como esse rei que nasceu, se eu já reconheci Jesus como esse que a Bíblia diz que ele viria, e se eu creio na Bíblia que diz que ele voltará, não mais como um menino,
A segunda vinda de Jesus é como um homem glorificado. Ele não vem mais como um menino, ele vem agora como um homem glorificado. Mas o princípio hoje é o mesmo. Ele continua sendo digno da minha adoração, da minha prostração perante Ele. Ele continua sendo digno de ser o rei da nossa vida, de ser o rei dos judeus, o rei da igreja. Há muitos pequenos Herodes dentro de nós, irmãos. E esses pequenos Herodes precisam ser destronados para que Jesus reine na nossa vida. Por que Herodes não foi com eles para presentear Jesus? Ele tinha muita coisa, ele era rei também. Por que ele não foi oferecer presentes para Jesus? Porque ele não queria que Jesus reinasse acima dele. Esse é o problema da igreja hoje. É uma igreja que às vezes canta, que gosta de Jesus, que fala que quer adorá-lo, mas Jesus ainda não é o dono e o rei da nossa vida. Há um pequeno Herodes mandando na gente. E o Herodes se chama eu. Então eu trago à memória Lucas 9, que eu li 23. Aquele que quer seguir Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Ofereça a sua vida para presenteá-lo. Obedeça os simples mandamentos da palavra, porque Ele é digno de receber tudo que nós podemos oferecer para Ele. Se você oferecer aquilo que você tem de melhor, ainda é pouco. Não porque Ele precisa, mas mostrando que Ele é mais importante do que aquilo que eu tenho de mais valor. Se eu oferecer alguma coisa para Jesus é irrelevante, porque Ele não precisa. Mas quando eu ofereço algo de valor, eu estou dizendo que Jesus é mais importante do que aquilo que eu tenho de valor. Por isso eu lanço esse desafio: que o seu Natal não seja pagão para você mesmo, que o seu Natal seja para a glória de Jesus, mesmo que Ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro,